Eu quero convidar você, sentados mesmos, como estão, abram as suas Bíblias, 1 Crônicas, capítulo 12. Primeiro livro das Crônicas dos reis de Israel e de Judá, capítulo 12, começando com o verso 23. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, começando com o verso 23. Você pode acompanhar na projeção, na sua Bíblia. Importante que você faça a leitura comigo. Versículo 23 de 1 Crônicas, capítulo 12. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, incluindo Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. Isadoc, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais da sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos nos seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos e que sabiam como Israel deveriam agir, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 oficiais com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Asser, 40.000 soldados preparados para o combate. 40.000 soldados experientes preparados para o combate. Do leste do Jordão, dos Rubenitas e dos Gaditas e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos estes eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom, totalmente decididos a fazer Davi rei de todo Israel. Todos os outros israelitas também tinham o mesmo propósito de constituir Davi rei. Eles ficaram com Davi 3 dias comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Itacá, Zebulon e Naphtali, trouxeram-lhe muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Amém? Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, que é rica e eficaz. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus, para compreender a tua palavra nessa noite. Edifica a tua igreja e glorifica o teu nome, Senhor.
Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Pode sentar, amados. Que leitura extensa, não é? Desculpa, mas era necessária. Por que que era necessária? Para que você pudesse entender o ponto central desse sermão de hoje. O tema do nosso sermão é o seguinte: Deus valoriza pessoas que o mundo despreza. Deus valoriza pessoas que o mundo despreza. Se você fez uma leitura comigo atento, minimamente atento ao texto que nós acabamos de ler, imediatamente saltou aos meus olhos, como deve ter saltado aos seus olhos, números altíssimos, né, Sueli? Números que enchiam os olhos de qualquer líder. Nós poderíamos aqui começar a falar, por exemplo, dos homens de Judá, que foram 6.800 homens armados para a guerra, com escudo e com lanças. Nós poderíamos aqui enfatizar a tribo de Benjamim, que se apresentaram com 3.000 homens. Nós poderíamos aqui falar, por exemplo, da tribo de Efraim, que se apresentou com mais de 20.000 soldados valentes, preparados para guerrear. Nós poderíamos aqui estar falando, por exemplo, da tribo de Zebulon, que se apresentou com nada mais, nada menos do que 50.000 soldados experientes, preparados para a guerra. Nós poderíamos também enfatizar, por exemplo, a tribo de Dan, que se apresentou com 28.600 homens preparados para o combate. Nós poderíamos simplesmente falar sobre o homem que conseguiu arregimentar, unir e trazer para o entorno de si toda essa quantidade de homens preparados para a guerra, que foi o rei Davi. Sim, queridos, o texto nos dá muitas opções boas para destacarmos aquilo que aos meus olhos salta, que aos meus olhos humanos poderia estar sendo privilegiado e poderia ser destacado nesse sermão que eu quero compartilhar com você hoje. Mas não se trata da tribo de Judá, não se trata da tribo de Benjamim, não se trata da tribo de Efraim, da tribo de Manassés, da tribo de Zebulon, e não se trata especificamente de Davi hoje. Mas trata-se de quem? Trata-se de Zadok e os seus ínfimos 22 homens que se apresentaram para, juntos com os milhares de demais soldados, proclamarem Davi como rei e ajudar Davi a fortalecer o seu reinado. O texto, o versículo 28 nos diz: Zadok, um jovem valente guerreiro, com 22 oficiais da família. 22 homens. O que eram 22 homens comparados com mais de 20.000 outros homens? Com mais de 50.000 outros homens? Humanamente falando, queridos, não era nada. Que aqui para mim está a maravilha. Aqui Deus falou comigo nesses dias. Eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração essa verdade que nós não podemos perder de vista. Que Ele valoriza pessoas que talvez eu e você desprezássemos.
ou não dessemos o devido valor. O capítulo 12 de 1 Crônicas descreve homens que vieram ajudar Davi a consolidar o seu reino. O texto nos diz que algumas tribos chegaram com milhares de soldados preparadíssimos para a guerra. Homens experientes no combate. Mas, no meio dessa multidão, Deus fez questão de registrar um detalhe aparentemente pequeno e que pode passar totalmente desapercebido por causa dos grandes números que o texto nos apresenta. E que detalhe é esse, queridos? É Zadok, um jovem que se apresentou com apenas 22 homens. Enquanto alguns vieram com milhares, Zadok veio com poucos. Sabe, meus irmãos, humanamente parecia insignificante, mas para Deus, ele e os seus 22 companheiros eram importantíssimos para a obra que o Senhor estava querendo realizar a partir de Davi. Isso nos ensina uma verdade poderosa. E qual é a verdade, queridos? Deus usa quem Ele quer e valoriza pessoas que muitas vezes nem elas mesmas percebem o valor que possuem. Essa é uma verdade que eu quero que você guarde no seu coração, porque isso vai nos levar a uma primeira lição para as nossas vidas. Qual é a primeira lição? Deus usa quem Ele quer, independentemente do tamanho. As outras tribos, conforme nos fala o texto, trouxeram milhares de guerreiros, homens preparados, aptos para a guerra. Zadok trouxe apenas 22 homens, mas Deus colocou todos eles no mesmo capítulo. Todos estão registrados no mesmo capítulo. Você sabe por que Deus faz isso? Porque Deus não trabalha apenas com grandes números. Deus trabalha com corações disponíveis. Não importa a quantidade de diplomas que você tem. Não importa o tamanho da conta bancária que você possui. Se o seu coração não está disposto a servir e a se doar para a causa do reino, Deus não se importa com você. Deus não se importa. Mas Deus valoriza aqueles que possuem um coração disponíveis para trabalhar para Ele. O Senhor nunca dependeu de quantidade para realizar a sua obra. Somos nós que criamos essa ilusão na nossa cabeça, querido, de que nós só vamos avançar e de que nós só temos valor se nós tivermos algo grande a oferecer para mostrar para os outros. Deus não depende de quantidade para fazer a sua obra. Lembra de Gideão e os seus 300 guerreiros? Você consegue lembrar do próprio rei Davi, quando ele derrotou sozinho o gigante Golias? Você consegue lembrar dos 12 homens simples, que aos olhos da sociedade não tinham valor, importância alguma, mas Deus chamou 12 homens e fizeram deles grandes instrumentos na sua mão. É assim que Deus trabalha, meus irmãos.
O problema é que nós olhamos para a estrutura. O problema é que nós nos deixamos encher os olhos pela estrutura. Mas Deus não olha para a estrutura. Deus olha, sabe para o quê, queridos? Para a disposição do nosso coração. Talvez você seja alguém que esteja hoje aqui pensando: eu tenho tão pouco, eu não sei fazer muito, tem muito mais gente preparada do que eu. Mas pelo amor de Deus, entenda, o Senhor, nosso Deus, Ele não procura os mais impressionantes. Não, queridos. Ele procura os que são disponíveis. E Zadok, com seus 22 companheiros, estavam totalmente disponíveis para realizar a obra de Deus. Quando Deus decide usar alguém, meus irmãos, o pouco se torna suficiente nas mãos dele. E você é alguém importante que Deus quer usar. Nós somos poucos, mas se o nosso coração estiver disponível, o Senhor vai nos usar de maneira poderosa. A segunda lição que eu quero deixar para você é o seguinte: Deus valoriza pessoas que se sentem pequenas. Talvez você se sinta tão pequeno, tão insignificante aos olhos humanos e até mesmo aos seus próprios olhos, mas é você que Deus escolheu para usá-lo e usá-lo como instrumento poderoso nas mãos dele. Zadok provavelmente não imaginava que o seu nome seria eternizado na palavra de Deus. Fala sério. Eu fico aqui imaginando Zadok chegando lá em Hebron. Vamos, galera. Ok. Achando. Estamos chegando. Tá ali. A entrada de Hebron. Vamos lá, pessoal. Aí de repente vai entrando. Aí lá vem a tribo de Judá. Eita. Lá vem a tribo de Benjamim. Fala, Jesus. Lá vem a tribo de Manassés. Vixe. O cara já começa a ficar logo no fino. Rapaz. Quem somos nós aqui? O que a gente tem a oferecer? Como é que nós podemos contribuir? Mas Deus eternizou o nome desse homem na sua palavra para nos mostrar o que diz. E ele valoriza aqueles que se sentem pequenos. Aos olhos humanos, 22 homens pareciam pouco diante de milhares, e era mesmo. Claro, é claro que é. Mas Deus fez questão de registrar a sua participação. Deus fez questão que eles fossem lembrados. Não pela quantidade, mas pela disposição dos seus corações. Porque Deus valoriza aquilo que os homens ignoram. Deus valoriza aquilo que os homens não dão valor. Deus valoriza até mesmo você, que em alguns momentos não se dá o devido valor. Deus valoriza cada um de nós. Quantas vezes nós não fugimos? Quantas vezes nós nos escondemos? Quantas vezes nós recuamos? Não, me deixa aqui quietinho. Porque
nos achamos pequenos demais, simples demais. Zadok podia ter se amufinado com seus 22 amigos. Mas não. Estou aqui, ó. Bato no peito, diga aí o que é que a gente precisa fazer. Deus honrou. Está aqui o nome dele, dos seus 22 companheiros. Há pessoas dentro da igreja, queridos, que se sentem assim, pequenas também. Acham que não podem fazer diferença. Acham que são esquecidas. Acham que são pequenas, ou que são apenas mais uma na multidão. Mas no reino de Deus ninguém é invisível, ninguém passa desapercebido aos olhos de Deus. Você não passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus está vendo você. Deus enxerga você. Mesmo quando você mesmo já não se enxerga mais. Mas Deus está te enxergando. Deus vê quem serve em silêncio. Não precisa ficar soltando fogos, chamando a atenção para si, não. Deus vê quem está servindo em silêncio. Deus vê quem permanece fiel a Ele. Deus vê quem ajuda sem reconhecimento. Deus vê quem sustenta a sua obra com amor. Deus vê. Talvez ninguém esteja percebendo você. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, na sua escola, talvez as pessoas não estejam vendo você. Mas Deus está vendo. Assim como Deus viu Zadok e os seus 22 companheiros, Deus nos vê. E não importa o tamanho da multidão, mas Deus vê. O céu conhece nomes. O céu conhece nomes que a terra nunca vai celebrar. Que a terra nunca vai reconhecer. Mas o céu vai reconhecer. O céu vai reconhecer. Porque Deus valoriza as coisas simples. As coisas simples. Terceiro lugar, quando nos colocamos nas mãos de Deus, nos tornamos importantes para a obra. Zadok não tinha o maior exército, está claro isso. Mas ele decidiu se posicionar ao lado de Davi. E é isso que faz toda a diferença, sabe, irmãos? O que torna alguém importante no reino de Deus não é a fama. Sabe o que é? É a fidelidade. O que vai te fazer importante aos olhos de Deus não é o quanto você oferta, o tamanho do seu dízimo, a marca do seu carro, o tamanho da sua casa. O que vai fazer você ser importante no reino de Deus é a sua fidelidade. Uma pessoa disponível nas mãos de Deus, queridos, pode impactar gerações. Foi isso que aconteceu com Zadok e os seus 22 companheiros. Eles marcaram aquela geração por causa da fidelidade deles. Um voluntário realmente fiel, disponível e disposto, um voluntário pode tocar muitas vidas. Ele pode, queridos, através da sua oração, restaurar uma casa, um casamento, uma palavra
que Ele pode trazer salvação para aquele que está perdido. Um servo fiel pode fortalecer, queridos, uma igreja que está triste, cabisbaixo, desmotivada. Tudo isso pode ser feito por você. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes. E o que foi que ele fez com esses 5 pães e 2 peixes? Ele alimentou uma multidão. O pouco, queridos, parece até aquelas frases de clichê, né? Mas essa é a verdade que o texto me ensina, que o pouco nas mãos erradas vai continuar sendo pouco. Mas o pouco nas mãos de Deus, meu queridos, aí ele transforma em milagres. Ele transforma em milagres. Nunca subestime aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Você pode até se achar pequeno, insignificante, aos teus próprios olhos e aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus não. 1 Crônicas 12 fala sobre milhares de soldados. E aqui eu quero encerrar. Mas o que o texto também nos mostra é o quê? É que Deus fez questão de destacar um jovem com apenas 22 anos. Porque Deus queria nos ensinar que Ele usa quem quer. Ele valoriza o que o mundo despreza. E transforma pequenos recursos em grandes instrumentos em suas mãos. Talvez você ache que é pequeno demais, mas Deus não olha para nós como os homens nos olham. Aquilo que parece pequeno para as pessoas, e talvez até seja mesmo, mas é muito precioso para Deus. Não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O que você tem a oferecer ao Senhor? Pastor, eu só tenho a minha vida. É só isso mesmo que Deus quer. É a sua vida, totalmente rendida e entregue nas mãos dele. É através da sua vida que grandes coisas o Senhor vai fazer. É através da sua vida que muitas vezes você mesmo talvez não dê o devido valor, e Deus pode realizar grandes maravilhas. Você não pode ser o maior da igreja, você não pode nem ser o maior da sua própria casa, porque diz respeito à importância, mas pode ser exatamente a pessoa que Deus decidiu usar nesse tempo, que se chama hoje. Você sabe por quê, queridos? Porque no reino de Deus, ninguém é pequeno demais para ser importante nas mãos dele. O Senhor abra o seu coração, a sua mente e os seus olhos, para que você possa enxergar o tamanho da importância e do valor que você tem para Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a começar em mim, Senhor, faz essa obra de transformação. Quantas vezes não nos sentimos, ó Pai, insignificantes, pequenos, para nós e para o outro. Quantas vezes, ó Pai, nos deixamos levar, Deus, pelos sentimentos de inferioridade, de baixa autoestima, Senhor.
Tira de nós isso em nome de Jesus, porque isso não vem de ti, Senhor Deus. E nos mostra, Deus, nessa noite, a importância e o valor que nós temos para ti, Senhor. Assim como Zadok e os seus 22 companheiros, ó Deus, foram valorizados e os seus nomes ficaram, ó Deus, para a eternidade. Mostra-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Jesus ao qual se entregou na cruz por mim e por você. Faz essa obra, Deus, esse milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor e vamos trazer os nossos dízimos e ofertas para que haja mantimento na casa do Senhor. Façamos isso com alegria. Natiel, por favor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos usa, Senhor. Abençoa o teu povo, ó Deus, que cooperou e ofertou, Pai, para a tua causa. Traz prosperidade, Deus, prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade física e material para nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Vamos encerrar com a bênção do Senhor, na certeza e na convicção de que o Senhor já nos abençoou. Amém. E o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a paz do Espírito Santo esteja contigo, com a tua família, não apenas hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia.